Para você que nos acompanha no Mais 5 Minutos, você deve estar notando o cenário novo. Não estamos recebendo nada, ninguém está nos patrocinando. Apenas mudamos a parede do quarto, porém estamos estreando esse cenário novo para dar uma revitalizada, afinal estamos crescendo graças a você que nos acompanha. Bom, e aproveitando esse cenário novo, hoje o tema é imponente. Geralmente os clássicos de cada país, de cada cidade, de cada estado, eles são considerados clássicos perante ao regionalismo, pela conveniência demográfica. Porém, ele é considerado um dos maiores clássicos do mundo porque envolve muito mais coisa que o regionalismo. Claro, a camisa de estudo, falaremos de Celtic e Rangers, o clássico Old Firm. O Old Firm é o maior clássico do futebol escocês. Celtic e Rangers são de Glasgow, que é a maior cidade da Escócia. O primeiro jogo desse clássico, que é um dos maiores do mundo, foi no dia 28 de maio de 1888. E a partida terminou sendo o Celtic o vencedor do jogo, que aplicou 5-2 no Rangers. E a imprensa local naquela época noticiou, ironicamente, que o confronto entre Celtic e Rangers seria um jogo amistoso. E com o passar do tempo, esse clássico ele adquiriu um outro status que não tem nada de amistoso. E o segundo jogo da Copa da Escócia de 1909 foi onde tudo começou, essa fase violenta, essa fase de clássico aguerrido. E veja você, em 1909, o estádio Hampden Park, ele estava com um público de 60 mil. 60 mil em 1909. Olha como era o futebol naquela época. Já naquela época, a violência, a briga entre os torcedores de Celtic e Rangers foi generalizada, que nem a própria polícia conseguiu conter, e a partida foi interrompida. E boatos, rumores do começo dessa briga foi porque a primeira partida terminou empatada e eles possivelmente simulariam o empate do segundo jogo para ter a terceira partida e eles conquistarem mais renda. E é por isso que ele ganhou esse nome de velha firma, Old Firm, porque todo mundo ia sair ganhando nesse jogo. E para piorar as coisas, chegou um estaleiro na cidade de Glasgow que não contratava, não aceitava católicos. Esse problema era um problema recorrente, porém ele se agravou e se estendeu para o futebol. Como a maioria sabe, o Celtic ele é de origem católica e o Rangers é de origem protestante. No entanto, em 1890, o Rangers passou a não aceitar mais os católicos, apenas os protestantes no time. No entanto, o Celtic ele nunca se restringiu a apenas aceitar católicos. E o treinador Jochen Stein, que é considerado um dos maiores de todos os tempos do Celtic, ele realmente aceitava protestantes, e quando um jogador protestante era talentoso, ele ia atrás ou mandava alguém ir atrás para convencer de jogar no Celtic. E ressaltando que a questão religiosa no Reino Unido, Escócia, Irlanda do Norte, Inglaterra, País de Gales e a Irlanda, que não é do Reino Unido, mas está nesse meio, a questão religiosa não é apenas religiosa, ela se estende para o lado político, pois os protestantes eles são a favor de manter o Reino Unido, manter a rainha no poder. E já os católicos, como a Irlanda, eles são a favor da divisão dos países. Um fato curioso que nesse clássico Old Firm, nos estádios que o jogo é comportado, você nota muitas bandeiras, porém quase nada da Escócia. No lado do Rangers nota-se bandeiras do Reino Unido, referente à rainha, e no lado do Celtic você encontra bastante bandeira da Irlanda, ou até mesmo referente a William Wallace, para você ver que não é só o futebol. Celtic e Rangers também tem os lados extremistas. O Rangers tem o lado terrorista, no caso, que é apoiado pelo UVF, que é um grupo terrorista protestante. E o Celtic tem os torcedores, o lado terrorista, no caso também, que apoiam o grupo terrorista IRA. Inclusive tem até o filme Em Nome do Pai, que eu aconselho vocês a assistirem, que é um filme muito bom. E como a gente havia mencionado, a rivalidade lá ela não fica apenas no futebol, nessa forma sadia. Ela tem seus casos extremos e parte até para a violência. E exemplo disso é que até recentemente, o ex-treinador do Celtic, Neil Lennon, ele acabou recebendo uma carta-bomba de terroristas por ser norte-irlandês. Não só ele, como 2 jogadores também. E outro exemplo extremista disso é que num clássico entre Celtic e Rangers, o goleiro polonês, o Boruk, ele fez o sinal da cruz ao entrar no gramado e ele foi punido pelo STJD da Escócia porque entenderam que foi uma provocação, mas na verdade foi um gesto pessoal dele.
E além das diferenças serem no campo de jogo, política e religiosa, tem um quarto fator. A diferença entre esses dois times, ela se estende para o lado social. O Rangers, por ser protestante, ele arrebanha a parte dominante, a parte da elite da Escócia. E o Celtic, como é da origem católica, ele arrebanha os operários, trabalhadores. E isso determina com que o Rangers seja o time da direita e o Celtic o time da esquerda. E desde a primeira partida, em 1888, foram 549 jogos até agora. 235 foram vitórias do Rangers e 179 vitórias do Celtic, além de 135 empates também. Um fato curioso também é que o Rangers é o maior campeão escocês, da Escócia inteira. O campeonato escocês entre Celtic, Aberdeen, Dundee, Dumbarton, mas o Celtic é o primeiro britânico a ser campeão da Champions, entre Escócia, Irlanda do Norte, Irlanda e Inglaterra. Foi o Celtic a ser o primeiro campeão da Champions. Mas não para por aí não. O Celtic, campeão de 67 da Champions League, ele teve seus jogadores nascidos num raio de 50 km do estádio. Olha isso, cara. Tipo, você nasceu a 50 km do estádio, você virou jogador de futebol e foi campeão com o seu time. Todos os jogadores, incrível, cara. E como maior artilheiro dentro desse clássico, citamos Robert Hamilton, com 35 gols em todos os jogos disputados nesse clássico. E finalizando, vamos a dois fatos memoráveis que esse clássico, que é um dos maiores do mundo, já chegou a ser proibido de ter na Escócia e hoje não se enfrentam com tanta frequência, pois com a falência do Rangers e a queda de divisão e o Celtic permanece na primeira divisão, o Rangers tem que subir e conquistar seu espaço novamente. Tá quase lá! Então vamos a duas tragédias que marcaram esses dois clubes. Em 1931, a jovem promessa, o goleiro John Thompson, ele morreu com uma lesão fatal na cabeça por ter mergulhado nos pés do atacante do Rangers. E esse ocorrido fez com que o goleiro virasse um mártir do clube e um símbolo máximo do Celtic até os dias de hoje. E outra tragédia memorável foi no ano de 1971, ao final da partida no Ibrox Park, na saída do estádio, 66 torcedores do Rangers morreram devido a uma queda da arquibancada. E na época, o até então treinador Jock Stein, ele foi socorrer e ajudar os feridos, torcedores do Rangers. E ele disse que com esse episódio as coisas poderiam mudar nessa guerra política, religiosa, social, mas pelo jeito nada mudou. E esperamos que essa trajetória de retorno do Rangers possa ser com muita honra, com muito brilho. E esperamos esse retorno merecido acontecer do Rangers, que esse clássico volte a ser disputado com toda essa rivalidade, com toda essa guerra dentro de campo, fazendo valer um verdadeiro clássico, mas com a parte da violência de fora. Existe o lance cultural, existe o lance religioso, tem coisas que não vão mudar, mas que pelo menos a conscientização dos torcedores para a violência mude. Esse foi o programa de estreia com cenário novo. Eu queria agradecer a Bianca Brandão por ter feito o cenário dos bonequinhos e ao Stefano, que vocês bem conhecem, que apresenta o programa dos Intocáveis, que me emprestou a camisa de Celtic e Rangers. E como gosto pessoal, eu sempre preferi o Celtic, embora eu tenha muito respeito e carinho também pelo Rangers. Afinal, eu não torço para o Celtic e para o Rangers, eu tenho meu clube no Brasil.